Satsang 2. Casa de Vida Chantilly, Espanha, 1º de agosto de 2020. Então, continuamos no que você deseja. Um elemento importante também, que foi desenvolvido longamente por Nisargadatta durante a sua vida, mas também em 2012. Ele insistia muito em se reconhecer de forma simples, tentando ter memórias, não de vidas passadas ou de traumas, mas apenas a partir dos seus 2 anos de idade, antes dos 4 anos, seja qual for a memória, porque entre os 2 e 4 anos, ainda não há consciência de ser um indivíduo no planeta, e ele havia dito que se você quer recuperar a liberdade que sempre foi, não é para trazer de volta a sua vida ou história, é para lembrá-lo do estado em que você estava antes do surgimento da individualidade. Então também pode ser uma técnica hoje, sem falar em regressão ou coisa parecida, tentar lembrar cenas da sua vida de quando você era criança, ou seja, entre os 2 e 4 anos. Mas no que ele dizia é uma forma bastante radical de entender o que nós dizíamos, e se trata apenas de uma decoração, de uma falsa identificação induzida pela mamãe e pelo papai que lhe chamam pelo primeiro nome, ou por um apelido, que cria literalmente a sensação de individualidade. Mas antes dos 4 anos, você não tem individualidade, o corpo astral não está constituído, é claro, que é o corpo do ego, o corpo do sofrimento e o corpo mental que vem a ele muito depois dos 12, 14 anos. Elisa, sim, me fez pensar em uma coisa que não saiu de mim, mas eu me lembro de quando era pequeno, sempre se falava, a criança tem, o nome era Nenê, a criança ela tá com fome, a criança tem isso. Porque o chamávamos de Nenê. Ele estava falando na terceira pessoa. Elisa, o nome era Nenê. Nenê está com fome. Elisa, ele falava na terceira pessoa. Sim, sim, absolutamente. Irmã, porque ele falava dele como você falava, você disse a ele Ninho, mas não Nenê. Elisa, não, eu dizia pro meu marido, o Nenê, minha avó, minha mãe e todo mundo chamava de Nenê, então ele não se identificou, ele disse. Vamos chamá-la de Nenê. Elisa, o Nenê. É verdade, quando você é pequeno, tem coisas que são difíceis para eles. Além das lembranças que você vai ter, você verá se conseguir trazê-las de volta. Eu tenho algumas quando eu tinha 2 anos. Bem, essas lembranças, você vê que não está no corpo, você não pode ver pelo que você está fazendo, você vê na visão panorâmica. É uma evidência irrefutável de que você não é este corpo. Eu me lembro muito bem, lembro-me muito bem, por exemplo, eu tinha 2 anos, e eu estava sendo fotografado no grande terraço dos meus avós com um triciclo de pedal, mas eu não vi a cena de novo, quando eu me lembro que estava no triciclo, mas tendo uma visão telescópica, ou seja, uma visão panorâmica desta criança que está no seu triciclo. Se você descobrir, se você reviver esse tipo de memória, entenderá que a identidade é uma isca e funciona sempre. Experimente, você verá. Mas não pode ser dirigido por alguém, não podemos fazer como você diz uma regressão, porque há uma implicação, tem que acontecer por si mesma. Vocês deixam sua memória fluir, todos vocês têm cenas da infância, sejam elas quais forem, vocês voltam no tempo antes dos 4 anos, e verão que as memórias que vão chegar, as impressões, a experiência da cena não está no corpo, você está fora do corpo, nesse momento você é o espaço. Então, claro, dos 18 meses aos 2 anos, as fontanelas fecham. Ao nascer, tem um anjo que passa e que fecha o buraco que você tem no meio dos lábios, para você não dizer a verdade. Mas qualquer um pode trazer de volta suas memórias. A outra maneira um pouco mais brutal que eu estive usando até mesmo na hora do início do Outras Dimensões, que é Rebirth, renascimento. Você sabe disso na Espanha, o Rebirth. Irmã, sim. Você hiperventila as pessoas, elas vão sofrer um verdadeiro ataque de tetânia, espasmos musculares, mas em vez de deixá-las ir para o espaço em qualquer lugar, você as traz de volta ao nascimento, ao seu nascimento, e aí está a explosão, o sonho se estilhaça. Eu estava fazendo isso em grupos bem no início do Outras Dimensões.
É muito simples, as pessoas se deitam, e a gente faz hiperventilar até um verdadeiro ataque de tetânia, e aí ela se liberta completamente, com a condição de não deixá-las ir a lugar nenhum a não ser direcioná-las à hora do nascimento. E quando você auxilia com o renascimento espontaneamente, não pode voltar, e com o renascimento volta muito bem. É um pouco como a leitura do nascimento que a gente fez com os cristais, você lembra no ano passado, inexplicável. Nós podíamos ver a cena do parto, mas aí é você quem vai vivê-la e vai perceber que não está no ventre da mãe e nem no bebê. Você o vê de um canto da sala de parto e aí você se livra da sensação de ser um indivíduo. Você ainda não está no estado natural, mas tem a evidência fundamental de que você está simplesmente neste corpo, mas não é este corpo. Irmã, eu me lembro de antes. Elisa. Eu achei que fosse uma duplicação, foi mais porque você entrou na sua alma, no seu corpo astral. Sim. Elisa. Mas então. Você não volta ao nascimento, se você quiser que a alma fique presa 40 dias antes da concepção, porque podemos traçar memórias de 40 dias antes da concepção, a alma já está aí, mas não está presa. A partir do momento em que ocorre a fecundação do óvulo por um espermatozoide, realmente, a alma envia 2 fios de luz que vão desencadear a embriologia, e no momento do nascimento, no primeiro choro, os outros 22 os fios de luz começam a tomar posse do corpo, mas sem estar no corpo. Na verdade, é o que é chamado de chakra da alma, acima do seio direito, e o chakra do espírito, acima do seio esquerdo. É por meio desses pontos que a alma penetra e que desde os 3 ou 4 anos fica aprisionada na matéria, pois a alma está alojada no fígado, lugar de memória e recolhimento, lugar de previsão e planejamento, como os chineses a descrevem na medicina chinesa. O fígado é o mestre da antecipação e do planejamento, é o mestre da guerra, como dizem os chineses, que torna possível vencer a batalha sem lutar. Houve um grande ensinamento de Mahananda Mohi em 2011 sobre a volta da alma ao espírito, para não alimentar mais a matéria, mas para se abrir para o espírito. Mas isso não foi suficiente por um motivo muito simples, é que a anomalia primária é um circuito energético do corpo etérico, e não está em meridianos de acupuntura ou no que é chamado um nadir na medicina ayurvédica. Corpo etérico é uma estrutura quase invisível que retornará informações da mente e informações da alma para a matéria. Existe confinamento. A resolução da anomalia primária ao nível coletivo, a dissolução dos espelhos de Van Allen, o cinto de Van Allen que é um plasma, que tornou visível a anomalia primária que todos nós vestíamos, e especialmente as mulheres, por isso são elas as criadoras, para que não pudesse haver memórias da verdade dentro da pessoa, porque nestes casos, tudo que você vive, que parece libertador para você, será enviado para o corpo. Isso é o que eu também estive falando sobre a psicologia. Você resolve uma coisa em um plano, e você acredita que é eliminado acima do causal, ao passo que irá descer, com o passar dos anos, ao nível do corpo no território psicológico que em geral corresponde a um órgão, você desenvolverá doença degenerativa no órgão-alvo da função psicológica. É assim sempre. É por isso que, no nível neurocientífico, muitos neurocientistas hoje denunciam todas as psicologias e todas as psicanálises como uma fraude monumental do século XX. Além disso, o que é chamado de corpo de sofrimento, o personagem, o ego, é apenas um corpo de memória. Todos nós sabemos, somos o resultado do nosso condicionamento, da nossa educação, da aprendizagem de hábitos, o que chamamos de educação, da escola ou da família, que nos vão fortalecer na ilusão de ser pessoa. E aí acabou. Nós temos laços de família, temos laços afetivos, temos laços com a profissão que exercemos e nós nos identificamos com todos esses laços. Não há espaço de liberdade aí, são as convenções sociais, morais, emocionais que são, eu diria, o sonho dentro do sonho. Irmã, corresponde aos corpos de dor. Como? Ou o que? Irmã, Tepain Bodhis de Eckhart Tolle. Sim, ele fala sobre isso também, claro. Irmã, a anomalia primária, você não superou a anomalia primária, como resolvemos com o problema? Como fazemos para ser? Irmã, para resolver o problema da anomalia primária, por exemplo, para as mulheres.
Solte. Chama-se abandono à luz no sentido que Anael definiu antes das bodas celestiais e durante um ano, em 2009, na época não entendíamos, porque dizer rendição à luz, até nós não aceitávamos, isto não significava nada. O que você quer dizer com render-se à luz, já que estávamos procurando a luz, não podíamos nos render a ela. Elisa. Quando você não está mais interessado em nada, há alguns anos eu me interessava por muitas coisas, pintura, escrita e tudo mais. Agora eu não quero nada, não há nada que me interesse. Amigos vêm, e aí vamos sair. Eu vou, mas fora isso, não significa nada para mim. É a falta de desejo. Também pode ser uma doença chamada assédio. Assédio é uma doença que você não faz mais nada, você fica prostrado. Mas a diferença é que quando eu não faço nada, eu estou em êxtase, enquanto quem nada faz e quem não quer fazer nada é quem está angustiado, aí é patológico. Eu posso facilmente ficar vários dias sem fazer nada, quanto decidir ir a um restaurante, isso não muda nada. Já não existe diferença, existe uma continuidade. Lembrar. Elisa. Ele disse sim, talvez passe o tempo. Mas eu digo, não é nem para passar o tempo, você vai e pronto. Está aí e é isso. Lembre-se do que Osho disse em 2017 e 2018, quanto mais quieto você ficar, mais silêncio cairá sobre você. Você não pode buscar o silêncio, você não pode buscar a liberdade. Elisa, foi o que Anael disse. Mas não, é o Osho, risos. Em 2017. Se a humildade e a simplicidade lhe pareça fora de alcance e da sua compreensão ou da vivência, abrace a preguiça e fique quieto, e você descobrirá a imutabilidade. Se você quiser ver os pés de tomates crescerem, observe-os crescer sem pedir nada e o silêncio cairá sobre você, mas você não pode procurá-lo. Lembre-se daquela frase essencial. Nunca é a pessoa que se liberta, é impossível, é você que se liberta da pessoa, da ideia de ser pessoa. Sim. Irmão, a ausência de desejo é. Nós não ouvimos nada. Irmão, a ausência de desejo vem do tempo zero. Quando chegamos ao ponto zero, cria uma ausência de desejo para, você vai repetir a pergunta por quê? Elisa, sim, então se a falta de vontade. Sim. Elisa. E se acontecer no tempo zero, não pode mais ter desejo. Irmã, se for o sinal de tempo zero. E daí? Não há desejo, mas você está precisamente livre. Irmão, ok. Você é livre para decidir fazer amor, você é livre para decidir ir comer, mas não está sujeito a fome ou desejo sexual. É uma grande diferença, não há mais impulso. Não é essa a questão. Irmã, se estiver relacionado ao ponto zero. Como? Ou o quê? Eu não entendi. Elisa, e se isso acontece no tempo zero? Sim. Irmã, a ausência de desejo está relacionada à presença do ponto zero. Claro. Irmã, quando você não quer. Enquanto não houver o ponto zero, enquanto o tempo não tiver parado, enquanto o espaço não tiver desaparecido, você não pode ser livre. Enquanto você não tiver experimentado isso, continuará sendo um conceito, mesmo que você o siga. Você realmente tem que viver este momento e eu não estou falando de estar no meio e ver toda a criação, mas simplesmente, presente, disponível, e aí, neste momento que você experimentará o grande silêncio. Esta é a experiência que Krishnamurti descreveu que viveu aos 18 anos, quando perdeu seu irmão. De repente a paisagem foi substituída pela verdade, ele não perguntou nada, ele olhou a paisagem. Isso é o que eu digo quando eu falo para você olhar para um tomate, ou quando digo para você pegar uma escova ou fazer o que quiser. Irmão, é verdade que quando ocorre no tempo zero, acho que torna as coisas um pouco mais, o que ele disse. Discussão em espanhol. Lembre-se de que tudo o que estou dizendo a você, então a pergunta. Elisa, a questão é esta, o fato de não querer fazer nada está atrelado ao ponto zero. Muitas vezes sim, agora, frequentemente sim. Você impotente vê o desaparecimento de hobbies, o desaparecimento de coisas importantes, mas isso não o priva disso.
Ou seja, o seu comportamento não está ligado à história, não está ligado a uma emoção, não está ligado a um impulso fisiológico, ou seja, eu estou com fome ou fazendo amor. Você come quando tem vontade, você faz amor quando decide, mas não quando tem um impulso. Elisa. Uma ilusão. A gente costuma ter sempre uma ilusão. Ficava feliz de ir a um restaurante, mas agora eu não vou porque sei que é uma ilusão. Eu vou porque. Mas ainda é uma ilusão porque às vezes me digo, eu gostaria de comer tal e tal coisa. Eu chego ao restaurante e eu não tenho mais fome. Além disso, eu não estava com fome, era a ideia de comer. Portanto, é verdade que é muito desestabilizador em comparação com os hábitos. É precisamente isso que quebra os hábitos e a memória. E não tem nada melhor hoje. Elisa. É verdade, é um ponto muito inquietante. Sim, é inquietante, mas se você substituir isso pela absorção da observação, seja observando um objeto, uma planta, discussão em espanhol. Elisa. Porque a mente não está habituada a isso. Ele não está acostumado com isso. Elisa. A mente estranha esta nova situação de liberdade. Então você tem duas formas de promover isso, ou simplesmente observando o que está na sua frente. Eu tomei o tomate, risos. Pode ser também a expressão de algo que vai cativar você. Eu não sei pintar, desenhar, mas também, e ainda mais facilmente, observar o que está acontecendo naquele momento dentro de você. Você observa que se faz perguntas, fica confuso, porque eu sou assim. Adquira o hábito de observar até mesmo o pensamento e logo perceberá que não é você. Veja, eu estou tentando dar a vocês uma espécie de pedagogia do momento presente, ou pelo menos aproximá-los porque este é o propósito do encontro, mas na realidade sabemos que você tem tudo disponível no sonho. Portanto, antes nós tínhamos que ressoar, por isso havia todos os contatos com os povos da natureza e não apenas com entidades de cima, mas entidades terrestres. Paami, ela é terrestre e não é de outro lugar. Erelin, Eriel e todos os povos, Fenoil, estão na Terra, não estão em outro lugar, mesmo que seja em uma dimensão mais etérea. Você vê, hoje é ainda mais fácil. Observar o que é, não julgar, não mudar, não interpretar. Observe o que é, fora ou dentro, e se você estiver muito confuso com o fato de não fazer nada e sua mente lhe disser, mas não é normal, decida que você vai pintar, compor música, cantar, o que você quiser. É a atenção, mas atenção derivada. Discussão em espanhol. Porque assim que acontece alguma coisa, é para todos, para qualquer um, e também se é um sofrimento, você tem a impressão que tem que ser resolvido, que tem que ser entendido, que você tem que analisar e aí acabou, você embarcou na história. Temos que ir de alguma forma além de toda causalidade. Para isso, seja você mesmo o observador, sem julgar nada, você observa em si mesmo que sente tanta emoção, tanta tensão, você não busca nada para resolver, você não age, você observa. Mas se você está procurando explicações, justificativas ou relacioná-lo a um elemento de sofrimento do passado, mesmo que esteja curado, você vai reforçar a ilusão ainda mais. À medida que ela funcione, a energia, todas essas coisas funcionam, mas em nenhum momento irá libertar você de qualquer história. Elas mantêm a causalidade, elas mantêm a ilusão da pessoa e, em última instância, é uma armadilha. É por isso que hoje, ainda temos muitos de nós desenvolvendo esta noção do momento presente. Todos vocês conhecem Eckhart Tolle, mas eu posso dar dezenas de nomes de mulheres que falam apenas disso e tiveram a mesma experiência que Krishnamurti teve quando perdeu seu irmão. Ele foi tomado tanto pelo sofrimento, e aí houve uma imobilidade congelante e não dinâmica, fixa e não dinâmica, e de repente, o véu se rasgou. Isso pode ser feito em qualquer circunstância. Eu me lembro de um dia em que estava em Paris em uma igreja dirigida por um dos filhos espirituais do Padre Pio, o filho espiritual do Padre Pio que se chamava, ele está morto, se chamava Padre Stafiro.
Na época, eu estava no período do Rosário Cristo e rezava 1h30 por dia ao Rosário, o que se chama de 3 Rosários, e durante essa missa que eu assistia, enquanto eu não esperava nada, estava apenas sentado, eu ficava olhando, e aí o céu se despedaçou. Eu vi quando o padre Estafiro ergueu o cálice como em um desenho animado, uma grande lágrima e 2 anjos descia com a luz branca na hóstia. Eu nunca tive outra chance, mas nas outras igrejas, o que desce não é realmente a luz. Mas eu vivi, nem por isso eu era livre naquela época. Eu era jovem, mas mesmo assim eu tinha a prova real e concreta da existência do invisível. Essa é o tipo de experiência que você pode ter agora, apenas sendo gentil consigo mesmo. Quando você tem uma doença, não há problema em querer se curar por qualquer meio possível, mas tente primeiro aceitar o inaceitável. Tem que aumentar um pouco o ar-condicionado, está quente lá fora. Elisa, estou com muito calor, não aguento, está muito quente aqui. Sim, está muito quente aqui. Discussão em espanhol. Está ficando muito quente. Elisa, sim, agora está começando a esquentar. Procurem não julgar a si próprios, sozinhos, face a si mesmo, não na frente de um terapeuta que você pede ajuda, mas cara a cara com você mesmo, diante de uma doença, diante de qualquer coisa, mesmo que seja fatal. Observe, não reaja mesmo que saiba que você precisa de tratamento e vá a alguém, mas quando estiver sozinho, não procure durante as 12 às 14 horas. Por que razão tem isso? Qual é o castigo? Qual é o erro? Não existem erros. Espere, você fez isso na frente do microfone, eu faço ao lado do microfone. Risos na sala. Portanto, não se preocupe com o que ouvir, é um barulho do movimento do ventilador. Risos. Não é arroto, nem flatulência. Traduza a si mesmo, abro, é o movimento do ventilador. Discussões em espanhol e risos. Veja hoje, vocês têm tantas oportunidades de realmente se conhecerem. Não há necessidade de olhar ao meio-dia para as 14 horas. Não há necessidade de vibrar mesmo se você as tiver, elas estão aí, mesmo que você as aprecie. Esta é a frase que a Nayo me repetiu durante anos. Ikinuk, aqui e agora tudo o que lhes dissemos, Ikinuk, ele nos contou a história. Se você fizer isso com você mesmo de maneira benevolente, eu não estou dizendo que você não terá que ir ao cirurgião, a um oncologista ou fazer alguma reabilitação, mas vai mudar tudo dentro de você. A aceitação acaba com o sofrimento, mesmo que você tenha que partir e apenas viver isso. Acredito que teremos depoimentos disso que chegarão, de alguém que está completamente em paz e vivendo com câncer terminal. Eu que tenho, mas é para o vovô. Vamos copiar a pergunta. Discussão na sala, o movimento do ventilador. É isso que deixa quente. É o que me disseram, aí está, vire um pouco. É que esquenta de qualquer maneira, aquece, é o que me disseram. Irmã, aí está. Veja a pedagogia de Ágape, não é um ensino. Eu não vou falar com você sobre ensino de qualquer maneira, não agora, ou sobre técnica, a professora é a vida. Se você estiver lúcido, se estiver completamente presente no que é, você passará por isso, é o que eu venho dizendo há anos. E também o que permitirá que você se posicione. O que é importante? Sua história, seu karma, seu personagem ou liberdade? É um ou outro. Você escolhe. Som do ventilador, depois risos na sala. Não, mas francamente, está um calor insano aqui. Eu não sei o que está acontecendo. É você quem está aquecendo? Risos e discussão na sala. Elisa. Inacreditável. Está uma loucura. Senti em um certo momento que eu sinto uma onda de calor aqui dentro. Elisa. Eu também. É por isso que eu disse que não aguentava mais. Não é a temperatura externa. Discussão em espanhol. Bem, vamos continuar. Você tem alguma outra dúvida em relação a este momento presente, em relação à presença, em relação ao estado natural? Elisa, talvez vamos nos queimar hoje. Estamos nos aproximando do dia 3, de qualquer maneira. Estamos na lua cheia desde ontem. Elisa, você sabe que eu tenho tudo adiantado para poder queimar aqui na sua frente. Elisa, eu tinha memória, já lhe falei, mas eu interpretei de outra maneira.
Foi quando Daniel morreu, entrei na sala, ele estava deitado, isso me chocou tanto. Percebeu? Elisa, o que eu vi de fora? Sim. Elisa, eu não estava no meu corpo. Mas é o que acontece quando você sofre um acidente ou um choque grave, quer você morra ou não. Por exemplo, em um acidente de carro, você sente que o prognóstico está em jogo, você já está fora do corpo. Eu também, não nesta vida, mas eu me lembro de quando eu era trovador no oeste da Inglaterra em 1530. Tradução em espanhol e risos. Eu fui jogado do topo do castelo, porque eu estava rindo do senhor que não gostou nada disso, e me fez correr do topo do castelo para as rochas. Eu não sei bem, uns 30 metros de altura, eu já estava fora do meu corpo antes de tocar o chão. É o que acontece nos choques sépticos, nos acidentes extremamente violentos, doença que irrompe muito repentinamente. Isso é o que descreve a primeira etapa das pessoas que têm experiências de quase morte. Elas estão em um canto da sala e veem o que acontece quando estão na sala de cirurgia. E aí, quando fica ainda mais surpreendente, porque tem gente que teve a ideia de estudar o que se passava com o cego de nascença, que não viu nada desde que nasceram, eles foram operados, entraram em coma, ou choque por algum motivo ou outro, e todos descreveram saindo do corpo, quem estava na sala de cirurgia, a cor dos cabelos, das roupas, das paredes, sem olhos. Veja, todos nós já vivemos, mesmo em sonho, essas experiências de descoloração, mesmo estando no mesmo ambiente, acontecem com extrema frequência. Quando você é tomado por um choque, como você diz, você pela morte de Daniel, Elisa. Sim, mas fora isso, senti que, fosse o que fosse, não era dramático. É engraçado. Não, não. Elisa, então aí, acho que não. É dramático para uma mãe, mas não é dramático para quem você é dramático para o personagem. Elisa, sim, mas o personagem, sim, eu observei o personagem. E quando você está nesta observação, não há emoção possível. Elisa, mas eu fiquei confusa porque eu vi o meu outro eu ali fora, e eu não entendi. Eu disse, então o que é que esse está vendo? Quem eu era então? Sim, cria uma dissociação, claro, é quase um estado esquizofrênico, estados psicóticos, é isso. Se você disser que esse corpo vai comer, esse corpo isso, esse corpo aquilo, porque realmente você se vê de fora. Olha só os discursos que todos nós usamos, de alguém que dizemos que não tem enraizamento, vamos tratá-lo para enraizá-lo, mas isso é uma besteira monumental, você não pode estar em algum lugar diferente do que aqui e agora, pense por 2 segundos. Você sai em sua cabeça, mas você ainda está aqui, aí, aqui e agora. Mesmo se você sentir que está do seu alcance, do corpo astral deslocado ou do corpo etérico acima de você, você está aqui, não pode estar em nenhum outro lugar a não ser onde você está. Elisa, mas aí, como vemos na aura, eles estão deslocados, a aura está deslocada. Sim, claro, claro. Elisa, a aura etérica está deslocada. Está realmente fora do lugar, é claro, então você vê coisas que geralmente vemos. Mas a interpretação que fazemos disso, dizemos às pessoas que está fora do seu alcance ou elas estão subindo. Sim, isso pode ser visto no nível dos corpos sutis, mas mesmo no que podemos ver, você não está em lugar nenhum, mas no aqui e agora, mais uma vez no estado natural. Elisa, cresce por toda parte. Algo mais. Elisa, não é normal, temos que verificar a ressonância de Schumann. Não, nem é mesmo. Elisa, você não vê, então é o Nibiru. Não sei o que está ocorrendo, mas algo está acontecendo. A ressonância de Schumann, aí está, não há nada, é uma calma mortal. Irmã, calma antes da tempestade. Talvez seja Nibiru. Discussão em espanhol, mais alguma coisa que perguntar, dizer ou expressar? Elisa, quando a gente, com uma dor que a gente não vê, é quando a alma se dissocia. Em que, irmã, as dores que a alma não quer ver, é quando há uma dissociação. Na hora de, irmã, o fato de não querer ver a alma que se apresenta é o que cria uma dissociação. Em qual caso estamos conversando? Irmã, você quer dizer, quando a alma é apreendida, sim, ela se dissocia do corpo.
Isso é chamado de apreensão da alma, que ocorre em choques violentos, a perda de um filho, um acidente de carro, um coma, que são os estágios preliminares das experiências de quase morte. Esse é o cérebro que não funciona mais. Elisa. E essa alma, dizia, não está acontecendo nada. Era o esperado. Eu senti que a hora havia chegado. Foi escrito. Elisa. Já foi escrito. E agora, é como se ela estivesse me contando, é isso, aconteceu, agora, acabou, fique quieta, acabou. Ela não estava me dizendo isso, mas... Você sabe, quando digo que está tudo escrito, não é realmente um conceito ou ideia maluca, é a estrita verdade. Todos nós escrevemos nosso roteiro, e é precisamente nas coisas mais intoleráveis e inaceitáveis que acontecem com você, como qualquer outra pessoa, que se tem mais probabilidade de viver a verdade. Este é todo o princípio do choque da humanidade que Sri Aurobindo descreveu, individual e coletivo. É a apreensão da alma, como você diz, há algo que congela você. Elisa, você tem que se reconhecer, você reconhece depois. Sim, claro, porque você se vê fora do corpo, pode ver que não é você mesmo. Elisa, sim, mas você reconhece o evento que é. Está escrito. Isso não impede depois de lamentar de qualquer maneira como um humano. Elisa, mas quem chora é o personagem. Sim, é o luto ao nível do personagem. Lembre-se de que o corpo de sofrimento, o corpo físico e o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental, é o corpo de sofrimento. Estar sujeito a essas emoções é prova de imaturidade total, não há como lutar contra as emoções, há que passar por elas. Então, o que todos aqueles que trabalham com energias estão nos dizendo? Vamos, esvazie suas emoções, você não pode esvaziá-las. Você pode aceitá-las, só isso. E quanto mais você as assume, quanto mais as acolhe, menos elas se fixam em você. É como com os pensamentos, quando você vê as formas de pensamento ao nível da aura mental, nós podemos ver claramente os pensamentos que vêm de fora e se fixam na aura, e quanto mais um pensamento está presente, ele é algo que nunca sai da sua mente. Elisa, algo assim. O que não te deixa, aí você fica pensando na mesma coisa. Pensamentos repetitivos, observe-os bem, não os aceites, mas sobretudo não os recuse, como dissemos na época, simplesmente acolher, os demônios, os sentidos, tudo isso porque é aquilo a que chamei a reabsorção das essências. Portanto, não se trata de se opor à mente, de se opor às emoções, é natural, mas simplesmente de acolhê-las, observá-las, deixá-las estar. E você verá, todos nós percebemos que se nos agarrarmos a uma emoção porque queremos entendê-la, ela será reforçada. Tudo que você se opõe está ficando mais forte, é uma lei neurocientífica. Eu lhe falei sobre a teoria da reclamação. Quando você pressiona onde dói, fisicamente, energeticamente, emocionalmente e mentalmente, dói ainda mais. É a consciência, não é o seu personagem, é a consciência, uma fraude extrema que faz isso, e enquanto você estiver identificado com a consciência, você estará em um conceito, mesmo que seja a supraconsciência, ou supramental. É uma etapa que teve que ser integrada, que começou em agosto de 1984 e terminou em 2018. Hoje, como eu disse, vocês não são escravos de nada, exceto de suas próprias crenças e, em particular, da ideia de acreditar ser um indivíduo, uma pessoa que tem alguma história. A história é sobre a pessoa, não você. O corpo de sofrimento tem a ver com o personagem, não com quem você é. Ao mesmo tempo, era preciso passar pela integração do supramental, como efetivamente descreveu Sri Aurobindo, que anunciou este período, assim como Bediye, aliás. Quando Nisargadatta disse que minhas palavras não podem falhar, foram aqueles que compareceram na época, e não foram muitos, que se libertaram. Na hora, quem foi vê-lo sentiu, é claro, algo gigantesco, vasto, mas não entendeu. Ali, uma frase de que gostei muito, que Nisargadatta pronunciou um dia para um ouvinte que foi vê-lo. Era um grande médium indiano que foi vê-lo e diz: eu me comunico e canalizo um amigo, seu nome é Ramana Maharshi, e você tem Bediye, que lhe diz: sim, entendo, ele está aqui, Ramana Maharshi está aqui, mas abandone tudo isso, e vá além.
Hoje, eu digo a mesma coisa para alguns que me perguntam. Quando Bidi diz, larga, significa não dar importância, não significa parar, reprimir, é atravessar. Elisa, lembre-se que tenho que traduzir você. Sim. Hoje seu personagem, onde você estiver na sua vida, na idade que você tiver, com tudo o que está ocorrendo em sua vida humana, você tem todos os elementos para se resolver. Esta é a boa notícia, depende de você vivê-la, depende de você provar isto a si mesmo. Esta é a inteligência da luz, esta é a substituição após a dissolução da anomalia primária, foi um primeiro passo antes do último, que foi a substituição da matriz arcôntica pela matriz crística, que capacitou muitos e pela inteligência da luz, ao invés da inteligência humana, da mente. É isto, se render à luz, é viver a vida e não apenas a sua vida. Como eu dizia esta manhã, quanto mais você aceitar a vida, mais você vai deixar a vida agir mesmo que você ache isso um absurdo, não importa. Faça a tentativa, faça o teste e você vai entender, vivenciando, que a matriz de Cristo e a inteligência da luz estão trabalhando em sua vida, e você realmente vai viver que não há mais, como lhes dissemos, não há mais desejo, não há mais impulso. Risos na sala. O que você disse? Elisa, você vai ao restaurante, aproveita, a pessoa vai ficar bem. Quanto mais você vê que tudo segue sem você, tudo está bom para o personagem. Você não precisa mais fazer nenhum esforço, a noção de esforço foi banida de você. Tudo é feito sozinho. Elisa, é verdade, tudo é feito automaticamente. Claro. O que deve ser será, o que quer que você faça para evitá-lo, e o que não deve ser, não será, o que quer que você faça. Elisa, ainda é difícil não controlar. Elisa, é difícil deixar este personagem porque queremos guiá-lo. Sim, sim. Mas a vantagem é que a junção é feita. O supramental penetrou no DNA, nas células. Por outro lado, a informação da luz da liberdade está inscrita em seu DNA. É o disco rígido, o disco da memória, é aí onde está tudo escrito, até mesmo a liberdade. Elisa, mas gente que está enlouquecendo agora, o que isso significa? Porque tem fotos de gente indo fazer compras completamente nuas, déspidas disso. Mas você vai ter mais e mais deles realmente loucos. Elisa, mas por quê? Porque eles ficaram mentalmente perturbados. As visões que eu tive em 1997, quando eu não tinha conhecimento de tudo isso. Elisa, espere devagar. Mas vai ficar cada vez pior. Em 1997 eu vi o que fazia a passagem de Nibiru, eu nem sabia o que era esta estrela vermelho escura que gira lentamente sobre si mesma e que emite vapores, meteoritos por todos os lados. Então, a descrição física, aí está, descrita pelos sobreviventes do cataclismo de Nibiru, do último no manuscrito que mencionei que você encontra na internet. Elisa, da Atlântida. Não da Atlântida, isso foi há 3.600 anos, mas eu também vi o que ia acontecer aqui, o que está ocorrendo agora. E então você viu, você vai ver os homens de preto. Elisa, mas espere, há 300.000 anos, passou. Não há 300.000 anos, já passou 50.000 anos atrás, passa a cada 50.000 anos, mas passa mais que isso, passa a cada 3.600 anos, mas depende de onde a Terra está no momento da passagem, se for oposto a ela, não veremos nada, nada ou muito pouco acontecerá, o mar se abrirá como antes de Moisés, a última passagem que foi interpretada por muitos, em particular por Anton Park. Existem duas grandes passagens, este é um momento em que todos os planetas estão alinhados com o centro galáctico, e agora, e quando Nibiru também se alinha com isso, mas se não houver alinhamento planetário, de Nibiru barra Terra com o Sol, vai dar desastres, mas menores. Elisa, porque eu nunca entendi isso, então vou digerir. Então, 300.000 anos atrás, foram grandes passagens. Não é Nibiru, são os Arcontes, você está confundindo Nibiru e a nave Arconte. Elisa, sim, mas então. Eles são chamados da mesma maneira, Neberu. Elisa, mas aí sim, mas aí, eu já não entendo nada, esse é o problema. Nibiru foi expulso, bem Nibiru, a nave Arconte, Neberu, esse é o nome verdadeiro.
Elisa, agora, de quem estamos falando? A nave dos Anunnaki foi expulsa do sistema solar. Elisa, qual é o nome dele? Neberu. Elisa, esse é o bandido. Esta é a nave Anunnaki. Mas não confunda Neberu, a imensa nave arcôntica que passa antes ou depois de Nibiru, para fechar o espaço-tempo. Mas o grande destruidor, como é chamado, Marduk, é o grande libertador, e como vovô explicou, a cada 50.000 anos havia os arcontes que confinavam. Elisa, mas passa tudo, então, quer dizer que Nibiru passa a cada 50.000 anos. Não, a nave arconte. Nibiru passa a cada 3.600 anos, mas com os aspectos astronômicos que nada tem a ver, deve haver alinhamento com o centro galáctico. Elisa, não entendo nada, não entendo nada. Irmã, se você quiser, é como se houvesse o planeta Nibiru, mas ele tem naves, ele pode se mover no espaço-tempo, ele pode. Elisa, pronto, eu não estou entendendo nada. Mas, são os aspectos astronômicos e astrológicos. Irmã, sim. Sabemos muito bem que quando há uma oposição não é como quando há um triângulo é positivo, um semi-quadrado, um quadrado, uma oposição, é catastrófico. Elisa, mas tem a nave Arconte, tem a outra nave. E existe todo o sistema solar porque não é apenas um planeta, há muitas estrelas mortas girando em torno dele. Sim, claro, existe Nêmesis, existe a Caxinata azul, a Caxinata vermelha. Elisa, um sistema solar que se aproxima. Sim, já está em nosso sistema solar. Completo, são 9 satélites, Nibiru. Elisa, é um Sol então. Um Sol negro é o companheiro de nossa estrela. Elisa, espera aí, estou começando a entender. A maioria dos sistemas solares, são duais, como sabemos na astronomia. Existem 2 sóis, talvez 3. Elisa, onde ele está, então se separou. Sim, ele estava separado, ele passa a cada vez, mas ele foi separado pelo confinamento do espaço e do tempo. Elisa, então, antes dele estar aqui, ele não estava separado. Antes do que? Elisa, bem antes do confinamento. Mesmo antes da criação. É a nave dos Arcontes, também chamada de Neberu, a nave Neberu dos Anunnaki. Elisa, o que tem ele a ver com isto? Mas foi ele quem fechou o espaço-tempo. Elisa, ele vem a cada 3.600 anos. Não, vem a cada 50.000 anos. Elisa, os Anunnaki vêm a cada 50.000 anos. Sim. Irmã, com sua nave, elas se movem. Elisa, isso é um ciclo completo. Esse é o ciclo da nave Anunnaki, mas aqui ela chegou em 2010 para completar a criação em 2012. Por isso as elites planejaram se enterrar no subsolo e tudo mais, em bases subterrâneas. Mas o Nibiru de que estamos falando agora é todo um sistema solar que entrou. Elisa, quantas vezes esse aqui passa? A cada 3.600 anos, mas não passa entre a Terra e o Sol. Os planetas estão girando. Se a Terra estiver aqui e Nibiru estiver lá, nada acontecerá. Elisa, e agora? E agora, todos os planetas do sistema solar estão do mesmo lado. Você pode ver Saturno, Júpiter que estão em conjunção no céu lá, Urano, Netuno, Plutão estão do mesmo lado, e aí, é mecânico, não é energético, haverá gigantescas forças eletrogravitacionais. E agora? Elisa, e agora? Não são 10 anos, não são 6 meses. Risos na sala. Está ocorrendo agora, olhe para o número de vulcões em erupção. Sim. Elisa, quer dizer que agora o alinhamento será possível. Há o alinhamento aqui. Elisa, então quando tem, mas até mesmo os jornais oficiais dizem a você, eles dizem que estamos alinhados com o centro galáctico Sagitário A. Irmã, isso, eu entendo, é o que estou dizendo, é que, antes de sermos confinados, é o alinhamento que permite que mesmo que haja confinamento, mesmo que passe. Isso destrói tudo. Irmã, sim, aí está. Exceto que não haverá mais ciclo. Irmã, ele pode fazer a fusão. A curvatura do espaço-tempo relacionada à nave arcôntica nunca será capaz de se reproduzir. Irmã, ok. Elisa, então o que ele vem fazer aqui? Ele vem destruir tudo.
Bem, sim, é chamado de o Grande Destruidor. Leia o manuscrito de Culbrin, você entenderá. E na época, havia sobreviventes, mas aqui, haverá 0 sobreviventes no sonho. 0. Elisa. Mas quando foi a última vez? Há um grande ciclo de 50.000 anos, é a roda zodiacal completa. Elisa. Eu não entendo bem porque, é isso que estou explicando de forma errada. Mas sim. A roda zodiacal. Discussões na sala. Nosso sistema solar se move, não em um círculo, mas em uma espiral como todos os planetas em outros lugares, e obviamente passa por lugares específicos do cosmos, é chamado de precessão dos equinócios. A propósito, então este ciclo completo é a viagem zodiacal que dura 50.000 anos e alguns anos. Existe um meio ciclo menos severo que ocorre a cada 25.000 anos. A nave Arconte, por outro lado, passa apenas 50.000 anos. Mas Nibiru e seu sistema solar, não, ele passa a cada 3.600 anos. A última passagem foi na época de Moisés, então 1400 AC, estamos no ano 2000. Nós estamos nas datas. A destruição da Atlântida, não houve apenas uma Atlântida, havia 3. A primeira foi criada no final do primeiro ciclo, no final do último ciclo de 50.000 anos, era 7 de maio de 50.731 AC, quando houve o Conselho de Alta, quando os Elohim, os 12 Elohim para evitar a eternidade do sonho, o sonho, vieram trazer sua consciência, que é chamada de Elohim, eles vieram de Vega, Altair e Betelgeuse, eles eram 12. Eles aceitaram o sacrifício de sua eternidade e acompanhar este ciclo até o fim, reencarnando sem parar. Aconteceu em Teotihuacan, no México, e, além disso, Edgar Cayce falava sobre isso. O médium foi, portanto, a criação da Atlântida. Já havia pessoas vivendo na Terra, no ciclo, houve sobreviventes, então eles desceram no que é chamado Yerushalayim, a Jerusalém Celeste, a nave de luz que é descrito no Apocalipse de São João com as portas, com as 12 portas, cada uma com uma pedra. Elisa, espere. E descendo nos planos dimensionais, a Jerusalém Celeste que é na verdade Metatron, a nave de cristal, o cubo que vemos ao redor do Sol, os Elohim desceram neste conselho de alta onde havia um anfiteatro quando nele havia o equivalente a 500.000 pessoas, não mais, que eram sobreviventes do cataclismo. E, finalmente, e para evitar a perpetuidade do sonho, os Elohim simplesmente viraram as pétalas do terceiro chakra, Manipura, que estava voltado para baixo, eles viraram para cima, para revelar uma forma de individualidade, o que necessariamente levaria ao caos que estamos vivenciando, para não experimentarmos outros ciclos. Caso contrário, a pessoa estaria constantemente perdida no sonho da consciência. Então, esses Elohim, é claro, assumiram um corpo de carne, porque conforme você desce nas dimensões, você assume esta forma humana, sem passar pela encarnação, é uma descida vibratória. Quando esses Elohim morreram como humanos, eles deixaram toda a memória de sua passagem nos chamados crânios de cristal, os 12 crânios de cristal originais, e também esconderam na Argentina o famoso cristal azul de Sirius que iria permitir, como um radiofarol que emite um sinal, que possibilitasse guiar a radiação azul de Sirius, guiar, controlar remotamente a radiação das mães geneticistas de Sirius até este cristal, que é um retransmissor em relação ao núcleo cristalino da Terra, porque a Terra no centro não é fogo, é um cristal, então eles partiram da mesma maneira que os Nefilins, 300.000 anos atrás. Elisa, mas este cristal, o que ele faz? Mas este cristal azul, está dentro da Terra. Sim, no coração da Terra, é o núcleo da Terra, mas aquele de que estou falando está na Argentina. É isso, sua missão está cumprida, retransmitiu. Por outro lado, o que ocorreu, 300.000 anos atrás? Os Nefilins, eles eram gigantes, eles estavam na Terra apenas para sonhar muito mais materialmente, eles criaram aldeias de Nefilins no topo das montanhas, o País Basco, Bretanha, Indonésia, Bali. Eles perceberam a chegada dos Arcontes, da nave Arconte.
Eles eram escultores de pedra. Eles estavam esculpindo sonhos do que eles viram e não esperavam encontrar seres de luz com vestimentas de luz. Eles estavam em forma humana. Eles eram gigantes de 2 metros, 3 metros, vestidos com peles de animais, mas eles sabiam quem eram. Gravaram os seus sonhos nas pedras e há vestígios por todo o lado. Você tem alguns no País Basco, em Ordiap. Recentemente fomos ao Peru para Aramumuru, o Portal do Tempo, e atrás desse Portal do Tempo, havia animais esculpidos, erudidos porque é antigo, 300 mil anos, mas podemos vê-los claramente, não é imaginação. Então os Nefilins, o que eles fizeram quando os arcontes, quando sentiram a chegada das naves dos arcontes, eles cortaram pedras de 2 metros em uma forma hexagonal, e eles montaram em um círculo. Aliás, são chamadas de círculos de fogo, porque há um que é muito conhecido no México. Elisa, espera aí, porque eu vou ter um infarto aqui. Então espera. Está gravado de qualquer maneira. Qual era o propósito dessas pedras? Como eles sabiam que a Terra seria confinada, não havia nada que pudessem fazer a respeito. Eles permitiram cada ciclo, ainda havia 6 ciclos de 50 mil anos. Eles permitiram cada ciclo. Elisa, o que eles permitiram? Uma vez que sabiam que os arcontes viriam, em cada passagem do Destruidor do Sonho, de facto, eles voltaram a encerrar o tempo que tem sido chamado de confinamento há 300 mil anos. Eles permitiram que em cada extremidade do ciclo a informação da fonte, das mães geneticistas, as criadoras da vida, nunca fosse cortada. Sem ela, o sonho teria sido infinito e em cada final do ciclo, uma vez que eles sabiam que os arcontes viriam, com cada passagem do Destruidor do Sonho, na verdade, eles voltariam a encerrar o tempo que tem sido chamado de confinamento há 300 mil anos. Elisa. Mas eu achava que o Nibiru passava a cada 3.600 anos. Passa, né? Mas você ainda confunde a nave Arconte e Nibiru, são duas coisas diferentes. Elisa, pois é, mas você não me deixa pensar. Irmã, não, eu também o estava confundindo. Mas todo mundo. Irmã, mas a gente sempre percebe que tem um ciclo de 5 mais 5, sempre o número 5, nunca chegamos ao número 6, que é a libertação da humanidade. Cada vez que chegávamos, passávamos pelo número 7, talvez eles chegassem. E partiram novamente para um passeio. Irmã, e chegamos a 6 e tudo estava, o que é chamado de ciclo Sansara. Irmã, não podíamos chegar ao 7, este é o problema, é tudo humano. Cada ciclo. Portanto, havia 7 círculos de fogo, restam 6, um foi afundado na última Atlântida, no Golfo do México. Há até um que ainda é conhecido no México, perto de Chihuahua, no norte do México. Elisa, espere, vamos falar de ciclos agora. Você falou dos primeiros ciclos, é que as pessoas não pensam como eu, devagarinho, e não entendem porque é você tem isso em você, isso é fácil, mas o cérebro humano requer um procedimento e esse procedimento, eu gero e aí eu posso transmitir, e aqui eu não gerei. Então na verdade os ciclos, a gente estava aí, você já fez, mas estávamos no primeiro, para que servia? Todos os 7 círculos de fogo serviam para canalizar, eram emissores de uma onda de maneira que permitia direcionar a luz que chegava do centro galáctico, para que esta luz reavivar o núcleo cristalino da Terra. Além disso, você olha em inglês Ring of Fire of Elders, Círculo de Fogo dos Anciões no Google, existe, e é conhecido, fica ao norte de Chihuahua, no México, está intacto no deserto. Elisa. Assim, vimos fotos, não faz muito tempo. E ao redor desses círculos de fogo, era onde eles viviam, suas aldeias, com as pedras cortadas. No País Basco encontramos os anfiteatros, encontramos os animais esculpidos, exatamente iguais, só que lá era mais um puma do que uma ovelha. No País Basco eles já desenhavam ovelhas, mas em Amaruimuru, próximo ao lago Titicaca, é isso, não tem anel de fogo. Era uma aldeia sem anel de fogo, mas tinha um portal temporal, nós o chamamos de o portão do tempo.
Há a mesma coisa em outro lugar na Bolívia, em Tiahuanaco, mas não há círculo de fogo. Os círculos de fogo existem um que está debaixo d'água, existe um que está no México, o que acabo de lhes contar. Este é conhecido, são os índios que vivem lá, os índios do México do deserto lá em cima, Sonara, Chihuahua. Você tem um em Bali, na ilha de Bali, você sabe muito bem que as pessoas que vão, e muitas pessoas que vão a Bali porque, principalmente os criadores, porque lá eles têm muitas imagens, eles têm muitos sonhos, eles têm muitas visões. Muitos criadores de moda, perfume e artistas vão para lá, é uma passagem para o tempo. Vocês têm dois na França, na época, não era França, um que fica em Ordiap, no País Basco, e o outro que não fica muito longe dos Montes da Rei, na Bretanha. Se você for lá, você vai ver as pedras. Então naquela época eu nunca quis, nem mesmo a polícia queria, a maior dúvida que eles tinham era se eu lhes contaria onde estavam. Agora posso dizer, já que os anéis de fogo não são mais usados para nada. Eles drenarão a luz até o âmago, mas como não há mais Neberu, quem se importa? Como não há mais naves arcônticas, quem se importa? E eu gostaria de salientar que no lado espanhol do País Basco em Roncesvalles, existem escavações que foram realizadas há 15 anos, e encontraram objetos esculpidos em pedra, oficialmente datados em carbono 14 que remonta a 320 mil anos. Eles são os Nepilim, então existem outros, mas eu esqueci onde eles estão. De qualquer forma, não importa quantos, 1, 2, 3, 4, 5, faltam alguns. Elisa, aquele que foi destruído. Aquele que foi destruído, eu falei sobre isso, os outros eu não me lembro onde estão. Mas são os que eu conheço por ter vivido lá, então também me lembro disso. Então se você quiser, próximo a algumas das aldeias dos Nepilim, você tem esses círculos de fogo, mas Amaru e Muru, Tiahuanaco são as aldeias dos Nepilim. Você sabe, essas pedras esculpidas que são ajustadas a 1/10 de milímetro, e eles não tinham ferramentas para esculpir as pedras, eles materializaram as formas, eles pegaram um bloco áspero e seu sonho foi projetado naquela forma, e foi transformado no que eles queriam. É uma bela história, bem, é apenas história. Irmã, mas esses nefilins, eles vêm de seus próprios pensamentos, de repente, eles vêm de sua própria criação. Sim, claro. Não se esqueça que qualquer mãe geneticista, qualquer entidade criadora nos planos mais densos, é obrigada a passar pela condição que criaram, isto é, tornar-se humana, e ir tão longe quanto ao fim do ciclo. Vamos parar por aí, já que são 2:30, é uma história fascinante, mas é uma história. Simplesmente, eu vou terminar com isso. Não se trata de profecias, eu não sou profeta. Mas olhe para as posições dos planetas. Veja o que lhe é dito em todas as revistas de astronomia, elas estão preparando você. Disseram que havia um buraco negro no centro galáctico, havia um buraco negro na Via Láctea, o planeta 9 estava chegando, a única coisa que eles tinham escondido é que desta vez este está acompanhado por estrelas mortas. O que essas estrelas mortas vão tocar? No Pac-Man, elas vão consumir tudo. Pac-Man, você conhece o jogo? Pac-Man, o videogame, o primeiro videogame, é uma realidade científica específica que eles não querem que você saiba. Então eles estão prontos para a guerra, é a paródia que eles fazem com suas máscaras, o vírus, as vacinas, especificamente para que você não olhe o que está se desdobrando no céu por uma razão que é muito simples, assustadoramente simples, quando o rebanho souber que vai morrer, porque somos um rebanho para eles, gado no nível coletivo, será o caos total. E eles não queriam, pelo menos no Ocidente, eles especialmente não queriam que nós fôssemos informados disto, mas agora a informação está começando a fluir. Porque você acha que no ano passado, antes da epidemia de Covid, eu chamo de Micocovid? Risos. Porque você acha que vimos florescer, para que você quisesse ver a manipulação? É muito simples, vou fazer o à parte, você vai ao Google em notícias do seu país e digita uma palavra-chave, vai ver, as palavras aparecem de um dia para o outro, e não sabemos de onde.
Por exemplo, um ano atrás eles falaram de evento no nível de extinção total da vida. Eles começaram a falar de sobrevivência. Eles agora falam abertamente sobre o mundo depois e até mesmo a chefe do FMI, Christine Lagarde, este ano, estavam falando sobre a grande reset, o fim da liquidez, Gesara, Nesara e a troca de vacina, e agora estão falando sobre a grande transição. Não poderia ser mais claro. Não sou eu que diz, são eles próprios que falam. Digite grande transição em espanhol no Google Notícias e você verá. É uma programação profética sobre o que está ocorrendo. Irmã, e você notou que bem ao lado dela, na rua, ali em direção à sua casa, tem uma placa de cobiça, quer dizer, cobiça consumida, cobiçado e morto, bem ao lado. Então eles, no seu objetivo com o retorno dos Anunnaki, que não voltarão, era administrar o caos e quando chegar a hora, eles irão se enterrar nas profundezas da Terra. Eles se esqueceram de apenas uma coisa. A nave Arconte não retornará aqui, acima de todos os dois, do alinhamento de Nibiru, Sol e planetas do Sistema Solar é feito desta vez com o centro galáctico, Sagitário A. Veja Sagitário A na internet, onde existe um buraco negro, é o chamado de flash galáctico, radiação gama. O que acontece quando a radiação gama chega? Você diz, oh, o lindo branco. Sim, mas você também desaparece no branco. O corpo é literalmente fisicamente consumido. Isso não é ficção científica, é exatamente o que vai ocorrer, é o que eles vêm escondendo desde 1984, no início da descida do Espírito Santo. Este é o mesmo ano que Carrington falou sobre Nibiru. Gargalhadas. É o mesmo ano de 1984 quando o astrofísico Carrington já evocava a presença de Nibiru e na aproximação de nosso sistema solar. Depois ele foi assassinado. Risos. Se continuarmos vamos ficar falando sobre a história, paro aqui, até esta noite. Elisa, churrasco hoje à noite. Assim. Então paramos por aqui. O satsang será retomado quando terminarmos de comer. Aqui estamos, terminaremos à tarde, por volta das 5 horas com Oma. Se vocês tiverem perguntas para a Oma, escreva, nós as temos algumas em francês. Apoteose Live, 1º de agosto de 2020. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução, Francisca dos Reis.